Este episódio foi completamente produzido antes da pandemia de coronavírus. Antes de começar, uma sugestão. Para mergulhar nas histórias, use fones de ouvido. Este episódio pode conter gatilhos para ansiosos ou depressivos. Eu não sei se isso acontecia com você, mas quando eu era pequena, tinha medo de monstros. Medo de que surgissem debaixo da cama, no escuro, sabe? E conforme a gente vai crescendo, vai aprendendo que eles não existem. Bom, pelo menos não do jeito que a gente imagina. É que na vida adulta, a gente passa a chamar de monstro tudo aquilo que não nos faz bem ou é desafiador demais. Ele chega muito devagar e assombra a vida da pessoa. Muita coisa perde a cor, o sabor, o cheiro, o sentido. De certa forma, é como se criasse uma barreira entre ela e o mundo ao redor. Impede que ela enxergue as coisas como elas de fato são. Altera os sentidos. É como se ele enrolasse a pessoa com uma longa cauda e isso sugasse completamente a energia dela. Mal dá tempo de perceber o que acontece. Quem está em volta, muitas vezes, vê tudo acontecer, mas também pode demorar a perceber o poder que esse monstro tem. Muita gente só se dá conta quando é completamente paralisada por ele, ou então quando vê alguém travar por causa disso. Tem gente que acha que é uma fase ruim, uma tristeza passageira, uma frescura. Mas não é tão simples assim. Esse monstro já assombra milhões de pessoas no mundo todo, e ele atende pelo nome de depressão. Eu sou Gabriela Viana. Eu sou Érica Paixão. E esse é o Vozes. 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 Histórias e reflexões. Cristiane tem 40 anos, o cabelo curto e a pele parda. É uma mulher eloquente, vaidosa e divertida. Ivone tem 69 anos, é alta, loira, usa óculos e é bem magra. É determinada e transparece isso na fala. Júlia tem 75 anos, é uma simpática senhora de cabelos curtos e grisalhos de sorriso largo. Moisés é pai de gêmeos, fala dos filhos com muito amor, é atencioso e calmo. Rebeca tem 18 anos e está entrando na fase adulta. Sabe o que todos eles têm em comum? São assombrados pela depressão. Resolvemos perguntar a cada uma dessas pessoas sobre as características que dariam a esse monstro, na tentativa de entender um pouco mais sobre ele. Grandioso, cinza, com contornos pretos e que se arrasta por aí como se fosse um zumbi. Olhos vermelhos, mas sem brilho, foscos. Um rosto sem expressão, apático. As costas curvadas. Essas foram só algumas das características. Achei curioso o fato de que todos, sem exceção, tiveram dificuldades para fazer essa descrição. Era como se nem eles mesmos conseguissem expressar o que se passa. Mas ainda assim, era simbólico o fato de que eles, de alguma forma, se enxergam ou se enxergaram desse jeito em muitos momentos. Uma coisa que me marcava muito é que eu não tinha brilho no olho. Enxergar o mundo preto e branco, cinza mesmo, sem colorido algum. Sem alma, sabe, um corpo sem alma. Acho que uma boa imagem seria eu numa prisão, querendo ver o mundo lá fora, onde o mundo estivesse preto e branco. Essa é a Cristiane. Eu não a conheci pessoalmente. A Érica, a Isa Ares e a Bianca Vendramini a entrevistaram enquanto eu estava de férias. Mas a história da Cris me chamou a atenção. Foi a primeira que as meninas me contaram. E ficou bem marcado para mim o fato de que elas falavam da Cris como uma mulher com o astral lá no alto. A conversa entre elas aconteceu em um restaurante em São Paulo. Quando a Cris entrou no restaurante, me pareceu ser uma mulher séria. Mas eu logo vi que eu estava enganada porque ela é muito divertida e foi se revelando enquanto a gente conversava. Ela usava um vestido longo, estava maquiada e tinha uma bolsa tiracolo. Ela trabalha num banco e eu acho que isso contribuiu para a primeira impressão que eu fiz dela. Ela tem o cabelo curto, a pele parda, e nossa conversa aconteceu enquanto ela almoçava. É bem no horário do meu almoço, eu vou comendo e falando. Não tem nenhum problema. Me marcou bastante a força que ela tinha para contar a própria história. Cristiane era casada quando a depressão começou a mostrar os primeiros sinais. Na época, ela estava há mais de 13 anos em um relacionamento e a filha do casal tinha 7. O trabalho ia bem, mas não satisfazia muito. Ela tinha se apaixonado por outra pessoa e sentiu que precisava sair da relação em que vivia. Mas começou a ficar confusa sobre os próprios sentimentos. Só um deles era bem claro: a tristeza.
Eu vinha trabalhar triste, aí eu ficava questionando se era o trabalho, se era a casa, ficava uma bagunça na minha cabeça. Então o primeiro sintoma foi ficar triste e apática, sabe assim, como se as coisas estivessem acontecendo e eu não tinha muita reação. E aí, o primeiro sintoma físico foi não conseguir dormir. Eu tinha muita insônia e eu não entendia o porquê, sendo que eu nunca tive problema para dormir. E aí os pensamentos que vinham na minha cabeça era da minha vida. O que fazer com a minha vida? O que fazer? Me separar, ficar, me separar, ficar. Aos poucos, a insônia foi se tornando mais frequente. Ela me contou que uma vez chegou a dormir por apenas 1 hora. E daí em diante, outros sintomas físicos foram aparecendo. A tristeza do início ainda estava lá, mas não se manifestava para fora. O monstro já estava mesmo assombrando a Cristiane. Só que ela não se dava conta. O primeiro grande alerta surgiu quando, pela primeira vez, ela se sentiu como falou antes, em uma prisão e sem a menor disposição de encontrar o mundo lá fora. E aí os sintomas que começavam a aparecer fisicamente era muita aceleração no peito, como se fosse uma queimação no estômago e uma angústia muito forte. Só que eu não conseguia chorar. Eu não chorei durante minha depressão, não saía uma lágrima. E eu sentia muito isso e eu não conseguia dormir, o meu olho queimando pra dormir, o meu corpo cansado, a minha cabeça cansada, mas eu não conseguia dormir. Aí, segundo sintoma, comecei a ter falta de apetite. Eu adoro comer. Comecei a comer com as minhas amigas, sempre almoçando com as amigas do trabalho, e elas, mas você não comeu nada, mas você não vai comer, e cada vez achando mais comida, cada vez achando mais comida. Eu tinha a fome, só que a comida não descia, como se chegasse aqui e voltasse, chegasse aqui e voltasse. Então, insônia, falta de apetite, aí eu comecei a não ter vontade de fazer as coisas que eu gostava. Uma delas era fazer teatro, que eu sempre amei, né, fazia curso na época, a gente ia montar uma peça. E aí eu comecei a medir assim, não tô com vontade de sair pra dançar, não tô com vontade de ir no cinema, não tô com vontade de ver TV. Até que um dia eu cheguei no teatro e não consegui ensaiar meu texto. E eu senti vontade de voltar pra casa. E eu não queria ficar lá. E eu queria me excluir. E aí eu via os meus amigos ensaiando e me olhando. O que tá acontecendo com ela? Só que ninguém vinha perguntar. Isso que era pior. O que tá acontecendo com ela? E eu comecei a ficar cada vez mais isolada. Falar sobre depressão foi um pedido da maioria dos ouvintes aqui do Vozes. Nos surpreendeu ver quanta gente queria esse tema. E quando começamos a pensar nele, eu tinha em mente algo que era primordial para mim. Marcar muito para você o fato de que depressão é doença. Sim, e isso é um mantra que a gente vai repetir ao longo de todo esse episódio. A depressão provoca inúmeros sintomas e altera muito as percepções cerebrais sobre o mundo. É como se o cérebro não conseguisse se organizar e dar conta do recado. É mesmo um monstro. Assusta demais quem acredita nela e provoca descrença em quem acha que é só coisa da cabeça do outro. Isso aconteceu com a Cristiane. Ninguém do círculo de amigos e familiares compreendia como uma mulher tão bonita, tão cheia de vida, com trabalho estável, família estável e tantas outras coisas que a gente costuma enumerar para criar o status de vida perfeita, não estava bem. Ela não tinha nada físico que comprovasse uma doença. Era algo que só ela sentia e que, na real, não sabia nem como explicar. Esse foi o primeiro contato da Cris com a realidade de quem tem depressão. A falta de conhecimento sobre o assunto, dos outros e dela mesma. Amigas minhas bem próximas, assim, começaram a ver essa tristeza, mas ninguém entendia o que era a depressão desse meu círculo de amigos, porque ninguém conhecia ninguém que teve isso, assim. E aí eu comecei a ir atrás, eu mesma, procurar o que era e tal, e comecei a ver que esses sintomas tinham a ver com a depressão. Aí fui num psiquiatra, com meu marido na época, e o psiquiatra passou os medicamentos. Só que eu não aceitava que eu tava doente. E a maioria das pessoas que eu conheço que passam pela depressão não aceitam. Não aceitam tomar remédio, acham que vai passar sozinho, que é uma fase, que é uma tristeza, e não é. Só que na época eu queria lutar contra isso, né? Como é que a gente funciona, né? No dia a dia, nós temos um estado de ânimo natural. Às vezes a gente está um pouco mais triste, às vezes um pouco mais alegre, às vezes neutro, indiferente, irritado, ansioso. A gente tem um jeito de estar, as emoções. De maneira geral, a gente não fica nem muito eufórico, nem muito deprimido, a gente fica ali, né? Se vem um estímulo mais agradável, a gente fica mais alegre. Se vem um estímulo mais desagradável, a gente fica mais chateado, aborrecido. Então, existe uma natureza de processar as emoções
automática, sem que a gente precise ficar refletindo. Deixa eu ver se essa experiência é agradável ou não, se eu vou ficar alegre. Não, naturalmente a gente já sente. Então a gente tem esse estado de humor, esse estado de ânimo natural, basal. A depressão, ela se caracteriza por uma disfunção nesse processamento. Então esse estado de ânimo, ele fica distorcido, ele fica polarizado para a depressão. Esse é o psiquiatra Renério Fraguas Júnior. Ele desenvolve pesquisas sobre a depressão e a relação dela com outras doenças. Eu e a Bia Vendramini fomos até o consultório dele em São Paulo. O Dr. Renério nos explicou que, no consenso geral, um dos primeiros sintomas associados à depressão é a tristeza. Mas que, na verdade, a doença vai muito além disso. A essência, né, da depressão é isso, é a falta de interesse, o prazer e o humor depressivo. Mas a depressão em si é muito mais do que isso. Porque a depressão, ela tem tanto esse aspecto afetivo, como tem também aspecto somático e cognitivo. O que é isso? Por exemplo, a pessoa que tem depressão, ela pode ter, não necessariamente sempre vai ter, uma dificuldade de se concentrar. A pessoa lê, o que eu li? Tem que ler de novo, não prestou atenção. Lê de novo. É uma dificuldade de manter a atenção. Ela tem uma dificuldade de funções que a gente chama executivas. O que é isso? É você estabelecer uma estratégia para resolver um problema, você monitorar aí as estratégias que você está fazendo, o resultado, tomar decisões, modificar as decisões. Ou seja, esse é um instrumental que todo mundo precisa para qualquer atividade de trabalho. E esse é um dos problemas da depressão, que ela compromete mesmo, ela incapacita, a pessoa tem uma piora de desempenho profissional, não só no relacionamento humano, mas profissional. Então a gente chama isso de presenteísmo. A pessoa está lá no trabalho, mas se ela está com depressão, ela está rendendo muito menos. A criatividade diminui, a capacidade de decisão diminui, a capacidade de estabelecer alternativas, de ir atrás, a iniciativa, compromete. Decisões simples, a pessoa não consegue saber o que fazer. A pessoa com depressão, ela pode às vezes dormir demais, às vezes ter dificuldade para começar a dormir. O apetite também, às vezes a pessoa perde o prazer de comer, às vezes come. Então desregula mesmo. Dor é um dos sintomas que com muita frequência é o que aparece. O cansaço físico é outro também. É aquele cansaço, a pessoa assim, nossa, estou muito cansado, parece que precisa de uma vitamina. Então é um sintoma de cansaço que é diferente do cansaço de quem tem insuficiência cardíaca, que começa a andar, tal, vamos andar, a pessoa tem que parar porque está mal. Então a depressão é dificuldade para iniciar atividades. Então eu acho que é importante esse conceito que a depressão é um problema de saúde, o organismo fica diferente. Então é um problema de saúde pública. E é mesmo. Só aqui no Brasil, mais de 12 milhões de brasileiros de idades, raças e classes econômicas diferentes sofrem com a depressão. É quase o equivalente à população da cidade de São Paulo. E esse número só cresceu nos últimos anos. A pandemia de coronavírus, é claro, também tem contribuído para mais casos. A Organização Pan-Americana da Saúde, braço da Organização Mundial da Saúde nas Américas, chegou a fazer um alerta. Países como os Estados Unidos, Brasil e México são os mais impactados pela Covid-19 em relação à saúde mental e vivem o que eles chamaram de epidemia silenciosa. A gente vai falar mais sobre isso no debate. Mas, embora seja muito alto esse número, é importante lembrar de um detalhe. Esses são os que, de fato, procuraram ajuda em algum momento e, por isso, entraram para as estatísticas. Ou seja, se já é espantoso assim, já considerou que esse número pode ser muito maior? É bem comum a gente ouvir que agora tudo é depressão. Também é bem comum ouvir o tradicional. Na minha época, não existia nada disso. É tudo frescura. Mas a verdade é que não é bem por aí, não. Hoje a gente vive em um mundo muito mais exigente. Talvez você já tenha tido um dia em que tenha sentido que carrega o mundo inteiro nas costas. Um desânimo enorme e uma vontade ímpar de que ninguém nesse mundo consiga te alcançar, nem que seja por algumas horas. E foi por isso que eu perguntei ao Dr. Renério o que leva uma pessoa a ter depressão. Será que toda essa exigência nos deixou mais doentes ou estamos aprendendo a falar sobre os nossos sentimentos? A depressão ela foi descrita há muito tempo já, né? Então Hipócrates descreveu a depressão
antes de Cristo. Melancolia foi descrita, né, como um transtorno naquela época dos humores, mas eles chamavam de humor pela bilis. O excesso de bilis negra era tido como o causador de um sofrimento, de uma tristeza profunda e crônica. Então isso é descrito há mais de 1000 anos. Antes de Cristo já se descrevia a melancolia. Agora, as pesquisas mostram um aumento de prevalência, de incidência, então a gente tem mais pessoas com depressão, tem mais pessoas começando a ficar com depressão hoje do que há décadas atrás. Então se acredita que possa ter tanto uma onda assim, de genética de uma cepa, como se fosse, né, de pessoas, uma geração de pessoas mais depressivas, mas os fatores ambientais sabidamente contribuem para isso também. A gente tem hoje uma vida com muito mais informações, com perdas de referências, né, os critérios, os padrões, os valores modificando a cada tempo muito mais rapidamente, e quem tem que fazer isso é o cérebro. Né? As pessoas têm que processar essas mudanças. E o cérebro, ele é o arcabouço da nossa pessoa. É ele que, de algum modo, armazena todas as informações, toda a nossa existência, e ele que processa as emoções. Se eu coloco muito trabalho para o cérebro, muitas informações contraditórias, mudando, excessivo, ele se sobrecarrega e ele facilmente, ou fica mais fácil para ele ficar disfuncional. E aí surgir problemas com a depressão. Então ele começa a processar de uma maneira enviesada as emoções. Então hoje em dia, sim, existe uma prevalência maior de transtornos depressivos, mas sempre se teve. Não é uma coisa de agora. E se para um adulto já é difícil descrever, já imaginou como é para uma criança? A pedido do Moisés, os nomes dos gêmeos serão preservados. Hoje, eles têm 10 anos, mas um foi diagnosticado aos quase 4 anos de idade e o outro aos 6. Sim, os 2 filhos dele têm depressão. E no caso de irmãos gêmeos, se um tem depressão, o outro tem até 70% de risco de ter a doença também em algum momento da vida. Os dados são da Associação Americana de Psiquiatria. Percebe como atinge qualquer pessoa? Moisés mora no sul do Tocantins, a pouco mais de 200 quilômetros da capital do estado, Palmas. É por isso que a nossa conversa aconteceu pelo telefone. Um deles não tinha sintomas. O outro, que foi lá com 3 anos e meio, 4 anos, ele era uma criança muito dócil, muito tranquila, tinha os amiguinhos dele normalmente, e não era de dar birra, muito obediente. E aí, dentro de dias ou um mês, talvez ele mudou o comportamento dele, passou a ficar muito arredio, passou a ficar irritado por coisas pequenas, né? Não queria ter mais o contato da mesma maneira com a gente, com o babá que elaborava, né? A irritabilidade dele foi o que chamou a atenção nesse primeiro momento, né? O outro foi com 6 anos, daí ele parou de brincar com as coisas que ele gostava bastante, né? Os coleguinhas também se afastou. Ele ia para a escola, a professora dizia que ficava calado quase todo, no recreio, ou não saía da sala, brincava muito pouco. E o que a gente notou em casa foi isolamento, né? E daí eu fui tentando conversar com ele, a gente conversa bem, né? Nós todos. Moisés é psiquiatra. E você pode estar achando que ele identificou isso nos filhos com mais facilidade justamente por tratar de doenças como essa. Acertei? A gente também pensou assim. Mas a história dele vai muito além disso. Tanto ele quanto a esposa, Ana Cristina, já receberam um diagnóstico de depressão em momentos distintos da vida. Moisés teve o transtorno enquanto estava na faculdade e Ana logo após a gravidez. Eu preciso te dizer que o risco de uma criança ter depressão é de 2 a 4 vezes maior se um dos pais também tiver a doença. E apesar do conhecimento profissional sobre o tema, a experiência própria foi o que mais ajudou. Se tem uma parte positiva nisso, é que eu tenho certeza que eles foram identificados assim, muito cedo, assim, mais cedo do que a imensa maioria das crianças, das pessoas que têm depressão, que eles tiveram, então, tendo o melhor tratamento possível, né? Faz o que é necessário, o que é possível, a gente fez por eles. Então, o diagnóstico precoce, eu tenho certeza que ajudou
vai ajudar que eles tenham uma vida mais normal, mais tranquila, sabe? O pior a gente já está enfrentando agora. Em geral, a gente tende a achar que a depressão tem um motivo claro. Um trauma, uma grande perda, desemprego, falta de perspectivas e etc. Mas será que é mesmo assim? Será que a depressão é uma doença provocada sempre do mundo exterior para o mundo interior? A depressão é uma doença psicológica e orgânica. E isso significa que ela pode surgir da forma como a gente lida com as emoções, de fatores externos ou até mesmo ser herdada geneticamente. Ou ela também pode ser um grande combo de tudo isso. É assim que o Moisés avalia o caso dos filhos. A gestação e o parto deles foi bem difícil. A gente fez uma fertilização in vitro, né, fertilização assistida, e por conta disso, a mãe dele, não só por conta disso, mas a mãe dele teve uma abertura do colo uterino, esse colo dela teve que ser suturado, e ela ficou de repouso 2 meses praticamente, ficada numa cama, sob supervisão, e eu vinha vê-la, né, onde ela estava toda semana. Então foi uma gestação muito agitada. E o que aconteceu? Quando eles nasceram, a mãe deprimiu. Foi bem complicado. Então eles conviveram com essa depressão dela até 2, 3 anos de idade. Depois, como a maioria das vezes na depressão, isso teve recorrências, né? Não foi só dessa vez. O que eu vejo como motivo, talvez, não como motivo, mas como agravante, é ter convivido nessa situação em que a gente não está pronto para dar muito afeto, né? Então foi muito turbulenta a parte afetiva, a parte emocional em casa. Nosso cérebro atua de um jeito muito sofisticado para dar conta do turbilhão de sensações que experimentamos ao longo de um dia. E é mais ou menos o seguinte: a gente tem uma série de neurotransmissores que faz com que os nossos neurônios conversem entre si. Quando há algum desequilíbrio na produção deles, a doença então encontra um campo fértil para se instalar. Juntos, eles atuam em áreas do cérebro relacionadas à memória, à disposição, à atenção, e aí já deu para entender, né? Fica tudo meio bagunçado mesmo. Ou seja, vai muito além de um estar triste ou não. Várias atividades ficam mesmo comprometidas. A questão da química é áreas cerebrais que processam as emoções negativas, elas ficam hiperativáveis, são ativadas mais facilmente. Então vem um estímulo, ao invés de eu processar, nossa, vai ser legal, eu processo, puxa vida, o que vai acontecer agora? Porque o outro circuito não ativou. Porque normalmente é isso, o cérebro ele pondera tudo, ele tem essa capacidade de ativar tanto o bom quanto o ruim, dependendo do que é. Ele pega tudo que a gente já teve de experiência no passado, o que está tendo agora, ele antecipa e dá um sabor. Se ele começa a dar esse sabor distorcido, a pessoa mesmo tem que correr atrás do prejuízo. E quando ocorre isso, as áreas de prazer, elas ficam hipoativas e os neurônios, de fato, eles perdem sinapses, eles perdem dendritos. Então, por isso que a pessoa é difícil. E aquela coisa, não, mas veio lá tua amiga, aí você ficou alegre e ficou lá conversando. Tem os escapes, mas vai ver se consegue manter, não consegue. Esse é um outro problema da depressão. A pessoa que está com depressão, não quer dizer que ela está com depressão e só existe depressão. Ela também, às vezes, pode ficar um pouco alegre, pode sair daquele estado, mas o duro é ela conseguir manter aquilo. Aí é difícil, porque aquela área que precisa para ela manter está fraquinha, não está nutrida. Por isso que demora para a pessoa recuperar da depressão, porque os neurônios estão meio fraquinhos mesmo. Talvez você esteja aí como eu fiquei, pensando em como deve ser ter filhos que sofrem com a depressão e como eles vivem com a doença. Eu fiquei me perguntando também como seria a relação dos dois. Tem espaço para brincar e para comportamentos tão espontâneos e comuns nessa fase da vida? Os dois é boa, assim, como qualquer criança, eles brigam bastante, mas quando eles são, é interessante que quando eles estão mais doentinhos, são mais fragilizados, eles entendem, né? A gente conversa, seu irmão não está bem, seu irmão está doente, não pode fazer isso, aquilo, eles não fazem. Eles conseguem segurar, a gente conversa e eles conseguem poupar um ao outro, né? Das provocações, das brigas, eles são muito obedientes também. Então, dá para levar bem quanto a isso. Opa, como qualquer criança, totalmente normal. Para o Moisés, uma das coisas mais importantes sobre ter identificado a doença cedo é a possibilidade de evitar quadros mais graves na vida dos meninos, especialmente durante a adolescência. Afinal, quanto antes a gente trata, mais rápido a gente entende, né? A depressão, no geral, atinge mais as mulheres. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração
o fato de que nós, mulheres, também somos as que mais buscam por ajuda. 21% dos homens brasileiros, por exemplo, se negam a tomar remédios antidepressivos, mesmo que o médico indique. Antes da puberdade, o risco de apresentar depressão é o mesmo para meninas e meninos, mas esse número dobra para a gente depois desse período. Quem aponta isso é a Associação Americana de Psiquiatria, aquela que a Gabi citou antes. E por falar em puberdade, a depressão vem cada vez mais atingindo os jovens. Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que entre 2015 e 2018 cresceu em 115% o número de internações no Sistema Único de Saúde por depressão dos 15 aos 29 anos. O maior sentimento que eu senti era muita solidão, assim. E eu lembro que ela era muito desencadeada por uma falta de pertencimento mesmo, né? Eu era uma pessoa muito diferente, muito daquilo também pela minha personalidade, mas em grande parte também pela doença. Então eu nunca me sentia muito pertencente a nenhum espaço, ou nunca me sentia muito acolhida em nenhuma relação, assim. Pelo menos não de forma genuína. E eu lembro que eu só me sentia muito sozinha mesmo, me sentia meio que isolada, e até algumas vezes rejeitada, ou então não muito digna de receber afeto, assim, e lealdade. Essa é a Rebeca Rodrigues, de 18 anos. Ela mora em Itaquera, zona leste de São Paulo, mas veio conversar com a gente aqui no estúdio da CBN. Quando entrou, eu não pude deixar de notar a roupa bonita que ela estava vestindo. Ah, mas também tinha um cabelo roxo raspado, as unhas pintadas de verde, o sorriso dela iluminou a sala. Mas o relato ia na contramão de tudo o que a gente estava vendo. Aos 13 anos, Rebeca foi diagnosticada com depressão e, em maio de 2019, com ansiedade e síndrome do pânico. Sobre a ansiedade, a gente falou no episódio 7 aqui no Vozes. Lembra como ela pode estar associada a outros transtornos? Quando descobriu a doença, os pais dela estavam se separando e a puberdade dando os primeiros sinais. De algum modo, ela se sentia culpada, responsável pelo término. A mãe foi a mais empática depois do diagnóstico, mas ficou confusa e não soube reagir à situação de ter uma filha com depressão. O pai, um pouco mais velho e conservador, não aceitou bem. Ele não entendia como a filha poderia estar doente. Então, eles não mantinham tanta proximidade, assim, de mim. Então, eu sempre tentei resolver, assim, tudo relacionado ao meu transtorno sozinha. E que foi o que um pouco mais tarde começou a desencadear também os transtornos de ansiedade. Porque justamente por eu ter tanta coisa, assim, cuidar pra, sei lá, esconder às vezes crises de choro, às vezes ficar, não sei, tendo muito pensamento negativo e sempre tentando controlar aquilo sozinha e não tendo muita confiança na minha família, foi quando os transtornos de ansiedade começaram a vir mais à flor da pele. Percebeu como a falta de diálogo contribuiu para que o quadro dela ficasse pior? Com a Rebeca, começou dessa maneira. Na escola pública, durante o ensino fundamental, ela foi aquela menina que a gente vê sozinha num canto do pátio, que não conversava muito com ninguém, que diríamos ser apenas tímida. Ela fez amizade com os professores, tirava boas notas, não tinha muitos amigos. Ficava sozinha boa parte do tempo. E como se não bastassem as questões da doença, tinha uma outra coisa: o racismo. A cor da minha pele também, por eu ser uma pessoa negra, então às vezes tinha todos aqueles comentários, às vezes, sobre o meu cabelo, sobre os meus traços. Então, tudo aquilo também ir de encontro a preconceitos e preconceitos também, e portando um transtorno em cima disso, tudo isso foi se intensificando muito, porque com a depressão parece que tudo é muito mais intenso. Então, você vive constantemente em polos, assim, ou você se sente muito sozinha, ou então você se sente muito acolhida, ou então você se sente muito esperançosa. Nunca você consegue achar um meio termo, assim, um ponto saudável. Ela nunca levantou a voz ou respondeu às ofensas. Isolada de amigos e da família, Rebeca passou a adolescência se sentindo à margem de tudo, até de si mesma. A depressão roubou tudo isso dela. Rebeca também fugia dos julgamentos e estereótipos da doença. Nunca, sob hipótese nenhuma, dizia: eu fui diagnosticada com depressão. Mas sim, tô me sentindo depressiva, para amenizar a situação, como se fosse algo temporário, que amanhã ou depois fosse passar. Mas não passava. Rebeca passou a evitar gatilhos, evitar qualquer coisa que pudesse levá-la para um estágio pior. O silêncio que ela tinha com os pais e os amigos sobre o assunto era o mesmo que ela tinha com a pessoa mais importante do mundo dela, ela mesma.
na nossa vida, no nosso cotidiano, pra quem importa esse tipo de doença, a gente sempre pensa, tipo, não vou fazer tal coisa porque pode desencadear um gatilho. Então a gente se limita de muita coisa até que tudo que a gente é um fruto de limitações. Então, eu lembro que uma vez eu tava numa conversa com a minha psicóloga e ela tava sugerindo que eu fizesse coisas que eu gostasse, né? E ela tava falando, o que você gosta de fazer? O que você gosta de comer? E ela fazia perguntas muito simples, assim, até um tanto banais, e eu não sabia responder porque eu nunca tinha parado pra conversar comigo mesma a ponto de me conhecer fora do transtorno. Então, quando às vezes ela sugeria, por que você não sai um pouco? Eu falava, eu sou uma pessoa caseira. Mas eventualmente eu percebi que eu não era caseira, eu só ficava muito em casa pra não desencadear mais gatilhos fora de casa, né? Se a depressão assombra crianças, adolescentes e adultos, ela não deixaria de assombrar também idosos. Percebe como ela não tem um único fator desencadeante e pode mesmo acontecer com qualquer um, em qualquer momento da vida? Algumas pessoas até conseguem ofuscar o problema com um sorriso, mas não falar sobre o monstro não faz ele desaparecer. E isso já tinha ficado evidente na conversa que tivemos com a Rebeca, mas na história da Dona Júlia, isso ficou escancarado de vez. Teatro, faço alongamento, faço teatro e alongamento aqui. Aqui são duas coisas. Trabalho como voluntária numa associação que chama Nosso Lar. Nosso Lar cuida de crianças Down. Eu não trabalho com eles, porque lá tem psicólogas que cuidam deles, eles têm esporte, eles têm muita coisa. Eu trabalho para angariar os fundos, trabalho na cozinha, a gente faz jantares, almoços, todo o dinheiro para eles. Trabalho no artesanato, faço muito. Agora estou no coral também, viu? A Dona Júlia, ou Juju, como ela é chamada pelos amigos e também vai ser chamada pela gente, falou comigo e com a Bia Vendramini em uma das salas do Polo Cultural da Terceira Idade, onde aos 75 anos ela faz teatro. O polo fica no bairro do Cambuci, em São Paulo, e a simpatia da Juju coloriu aquela manhã de quarta-feira. Enquanto eu e a Bia cruzávamos uma ampla sala de dança até chegar no espaço onde conversaríamos, ela foi cumprimentando todo mundo. Nos primeiros minutos com Juju, eu me peguei pensando. A figura daquela senhora não tinha nenhuma relação com o que a gente imagina de depressão. Mas quando o papo foi fluindo, eu percebi que a Juju se esforça muito para não trazer para fora os profundos sentimentos que tem. Dona Juju é mãe, e assim como a Rebeca, não queria que ninguém soubesse o que de fato se passava dentro dela. E isso incluía os filhos. Porque eu nunca deixei eles perceberem muito, mas eles sabem. Sabem porque são adultos agora, eles sabem. Tem um filho que fala, mãe, a senhora está devendo para alguém porque não quer atender o telefone? Eu nunca falei, é que eu estou deprimida, não. Nunca falei. Não me acostumei a falar, a me queixar com o filho, sabe? Acho que já veio vindo daquilo, né? Não sei te explicar. Eu andava muito de carro, eu gostava muito de dirigir. Sozinha, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, andava. Talvez eu tinha essas fugas, né? Não sei. Juju sempre conviveu com um incômodo que não sabia nomear. Foi curioso perceber que até o momento da entrevista, ela mesma não tinha articulado de maneira clara os sentimentos e os contextos que levaram à depressão. Pareceu que ela estava abrindo o armário e lidando com o monstro pela primeira vez ali, na nossa frente. As lembranças do passado foram chegando de forma desconexa, mas a gente vai desfazer os nós dessa trama para você entender o que aconteceu. Dona Juju tem história, muita história. Ao longo da infância, foi exposta a histórias nada fáceis sobre o passado da família. A mãe dela teve depressão pós-parto e o pai foi prisioneiro político durante a Guerra Civil na Espanha, país onde viviam. Ela se lembra de escutar histórias da mãe indo com as irmãs visitar o pai nos tempos de cárcere. Quando pequena, também ouviu os familiares dizendo que a mãe dela queria jogá-la num rio quando ela nasceu, por causa da depressão. Lembra do último episódio que a gente falou que a memória é feita de sentimentos também? Pois bem, essas histórias marcaram a Dona Juju feito fogo e deixaram cicatrizes. Dona Júlia me pareceu uma mulher que aprendeu a viver no automático.
Ela precisava aceitar o que era imposto e anulava todos os sentimentos. Talvez por isso, falar sobre o assunto tenha sido tão confuso para ela. Ela não sabia fazer isso, nunca soube. E as decisões na vida dela eram sempre tomadas por outras pessoas. Foi assim até na hora de se casar. Eu casei, né? Mas eu casei também outra coisa, sem amar tanto meu marido, também sem perceber que eu amava muito um rapaz. Minha mãe me pediu para terminar, eu era jovem, eu devia ter uns 16, 17 anos, me pediu para terminar e antigamente a gente obedecia aos pais, viu? Então terminei porque o pai dele era um pouco abastado e eu nunca fui, né? Então minha mãe falava que ele vai aproveitar de você porque ele não quer nada com você, e era mentira. A história da Dona Juju me impactou muito. Embora hoje as mulheres tenham mais direitos, em muitas situações ainda não temos poder sobre as próprias vidas. E ela passou muito tempo acreditando na perspectiva que a impuseram. Mas o mundo dá voltas, né? E em uma delas, a Dona Juju reencontrou o Eduardo, aquele primeiro amor. Depois, bem mais tarde, eu já tinha os meus 3 filhos e ele também estava casado e tinha 2 filhos. A gente se encontrou sem querer, nos divorciamos e casamos. Nessa hora nem eu, nem a Bia conseguimos segurar a empolgação. E fiquei 11 anos com o Eduardo, que foi o meu amor infantil, de mocidade, de velha, porque sempre amei. Mas na minha época ninguém falava nada. Eu não podia me desquitar ou divorciar só porque eu não amava tanto. Respeitava, um homem muito bom, meu ex-marido, mas aconteceu isso. Parece até roteiro de filme, né? E durante um tempo, realmente foi como num longa de romance. Dava pra perceber a emoção e o carinho no tom de voz dela em todas as vezes que mencionou Eduardo. Só que até as melhores narrativas têm um fim. E com essa não foi diferente. Talvez esse final tenha sido o estopim para a crise que firmou o diagnóstico de depressão. Abrir mão da família que tinha construído para embarcar numa nova jornada com o amor de infância exigiu muita coragem. E quando Eduardo faleceu no ano de 2000, foi como se uma parte dela tivesse morrido também. O último trauma acho que foi do Eduardo mesmo, viu? Foi o último, acho que foi o gatilho para aparecer de verdade coisas que eu não queria enxergar, porque eu fugia de tudo, né? Não via nada, mas escutava tudo, tanto que eu lembro, né? Dona Juju foi perdendo a capacidade de ver cor na vida. E a morte de Eduardo foi o golpe mais duro que ela poderia receber. No mesmo polo cultural onde conheci Dona Juju, também conheci Dona Ivone. Ela também faz aulas por lá. Ivone tem 69 anos e há 10 convive com a doença. Ou, ao menos, foi nesse período que começaram os tratamentos. A entrevista nem tinha começado e ela já nos contou que a história dela renderia um livro. Eu e a Bia concordamos, e se você me permitir além, eu acho mesmo que daria uma série inteira de podcast. O passado dela com a depressão é extremamente complexo. É que a relação de Ivone com a depressão tem origem em grandes abusos de todos os tipos, principalmente a violência doméstica, que começou na infância e se arrastou pela vida adulta. Eu nasci numa casa onde eu tinha meu pai e minha mãe. Eu era filha única. Mas porque meu irmão tinha morrido antes, isso tudo acho que pesa, sabe? O começo também pesou. Eu nasci numa casa onde a minha mãe era surda e com o tempo depois ela ficou cega. Meu irmão faleceu, ela queria só um filho que era para ajudá-la a andar, a poder circular, a conversar, ouvir por ela, em suma. A solidão foi um sentimento que Ivone experimentou muito cedo. É óbvio que a solidão por si só não é um problema, desde que ela seja uma escolha, é claro. No caso da Ivone, assim como no da Dona Juju, a escolha nunca era dela.
A casa onde vivia com os pais foi tudo que ela conheceu até os 17 anos. O pai dava presentes que ela não podia compartilhar com ninguém. A mãe evitava que ela tivesse contato com outras crianças. No colégio de freiras, Ivone não podia descer para o pátio e nem observar o mundo ao redor. E a minha mãe me amarrava para mim não sair. Então eu ficava amarrada perto dela, tudo perto dela. Isso foi me dosando. Então eu não podia ter amigas, eu não podia. Até que um dia eu encontrei o meu marido num restaurante. Eu nunca tinha namorado ninguém. Aí me veio na cabeça, pensando que eu estava sendo esperta, eu ficar grávida para sair da casa da minha mãe. Meu marido tinha 10 anos a mais que eu. Peguei e falei, vou entrar na dele que eu saio. Eu tinha 17 anos. No fundo, Ivone não queria o matrimônio, queria a emancipação. O homem era alcoólatra e no dia do casamento não conseguiu subir ao altar por causa da embriaguez. Ela então fez mais uma tentativa. Eu pensei na hora de assinar lá no civil que eu ia chegar e falar não, eu não quero. Porque era o que eu ia fazer. Eu marquei para mim chegar lá e falar não. Só que quando chegou lá na hora, eu olhei em volta assim, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu vou voltar para casa da minha mãe. Uma menina, 17 anos. Eu falei, vou ter que voltar e agora grávida. Aí eu falei assim, eu tô frita. Aí eu falei sim, casei. Você já pode imaginar que o casamento sepultou qualquer sonho de uma vida feliz, né? E foi só uma questão de tempo até que a doença do marido com o álcool se revertesse em agressão. Ivone sempre tentou proteger os 4 filhos dos comportamentos negativos do pai. Todo dia, qualquer coisa poderia se transformar num motivo para violência. Ela também sofria ameaças quando falava em separação. Eu apanhava de manhã porque ele acordou de ressaca, eu apanhava de tarde porque eu não tinha comprado ainda a bebida, eu apanhava de noite porque faltou cigarro, quer dizer, não tinha hora. Eu tinha que tudo, eu tinha que fazer tudo. E ao mesmo tempo, você fala assim, pô, por que você se sujeitou? Ao mesmo tempo, depois que você tem um filho, não, ele vai mudar, 2 filhos. 3 filhos, 4 filhos. Aí você fala assim, caramba, eu vou pedir socorro para quem? As agressões levaram Ivone a um profundo silêncio, de medo, de vergonha. Ela tinha feito uma aposta errada e sabia disso. O silêncio a levou para o mesmo cenário dos 17 anos, a reclusão. Dali, começou a não sentir mais vontade de sair. Perdeu o gosto e a cor de tudo. Aquela mulher de 1,73 m chegou a pesar 44 quilos. Nada parecia atrativo. Conforme os dias iam passando, Ivone começou a sentir dores físicas, como se todos os espaços dentro dela estivessem sendo preenchidos por sensações ruins. Uma coisa tão forte que te segura ali, que você... Eu não sei se eu posso falar assim que a gente não quer reagir, ou se não é para reagir naquele momento, não sei. E tem, assim, foi muito profundo, foi muito. Eu acho que é um tipo de um câncer, só que não é físico. Ele é bem da alma e dói muito. Você chega a querer morrer. Por várias vezes você fala, não, isso não dá para ninguém aguentar mais. Então, quer dizer, é uma carga que eu acho que o ser humano, eu não sei. Quando tem diagnóstico de depressão, é importante saber o que está acontecendo com aquela pessoa que ela está com sintoma de depressão. Então, ele tem que fazer o diagnóstico e ir atrás dos fatores etiológicos. Dieta, suplementos, né, produtos naturais, medicamentos, o que quer que seja que possa estar interferindo naquele cérebro. Problemas de saúde, alterações de hormônio. Então, tudo que a gente tem no processamento do organismo pode estar atrapalhando o cérebro. Você tem que ir atrás disso. E atrás de fatores psicológicos, fatores estressantes que possam estar contribuindo para aquela depressão. Então, às vezes a pessoa de fato está num ambiente, numa escola, está numa classe,
tem bullying, está num trabalho que tem assédio, tem uma série de situações estressantes que, se você não cuida disso, é difícil para a pessoa sair da depressão. Então você tem que ir atrás dos fatores que estão gerando aquela depressão. Então esse é o principal, ponto. A partir daí, você vai ver outras estratégias, se for necessário, para o tratamento. Eu conheço algumas pessoas com depressão, e acredito que você também. E acho curioso o fato de que a maioria delas não sabe ao certo como falar sobre os sentimentos. Sempre existe a frase "eu não sei" na fala. Durante a produção desse episódio, isso me levou a questionar muito se nós aprendemos a lidar com os nossos sentimentos, se aprendemos a dar nome a eles, se sabemos exatamente o que são. A maior manifestação da depressão de ambas se deu pelo isolamento social, não provocado pela pandemia. Aquele monstro que a gente descreveu no início deixou as duas debilitadas. Levantar, tomar banho, trocar de roupa, escovar os dentes, até as coisas mais corriqueiras se tornam grandes desafios quando se é assombrado por ele. O que eu sentia? Temporadas de ficar fechada, de não querer sair do quarto e não querer ver ninguém. Telefone, então, atender, Deus me livre. Eu tinha medo de escutar o telefone tocar, E eu não atendia mesmo, E as minhas amigas me procuravam. Eu tenho sorte, porque eu tenho amigas muito boas, nunca ninguém me largou por isso, nunca. Não tive uma amiga que ficou chateada. Não ia em aniversários, porque tinha muita gente. Eu não queria, não me interessava, Pode soar estranha a ideia de que um amigo ou um familiar abandone uma pessoa com depressão. Mas, na verdade, isso é muito comum, mesmo. A ignorância sobre a doença leva muita gente a achar que o afastamento é uma escolha. E é difícil mesmo lidar com alguém que sofre com a depressão, sejamos honestos. A gente não sabe como agir. Mas percebe a fala da dona Juju? Eu tenho sorte porque ninguém me largou por isso. Ter suporte é fundamental. Não sei se você sofre com a depressão, mas se não sofrer, com certeza já teve dias em que se sentiu absolutamente só, para baixo, precisando que alguém estendesse a mão. Ter alguém nessas horas não é uma coisa maravilhosa? Poder falar e saber que vamos ser ouvidos sem julgamentos, não é incrível? Qual foi a última vez que você escutou alguém, de verdade? É bem comum que a gente relacione a infância com a vitalidade, a adolescência com as descobertas, a vida adulta com o sucesso e a velhice com a melhor fase da vida. Mas percebe como a depressão pode tirar tudo isso de alguém? E esse tirar tudo pode ser tão profundo que nos traz a um ponto muito importante, doloroso e talvez incompreensível para algumas pessoas. Se este episódio estiver te provocando algum gatilho, por favor, interrompa ele imediatamente, procure alguém ou entre em contato com o Centro de Valorização da Vida, no número 188. A dor das pessoas de quem te contamos as histórias até aqui fez com que elas chegassem ao extremo de atentar contra a própria vida, ou pelo menos, a pensar sobre isso. Meus filhos já eram moços quando eu tentei o suicídio. Eu já estava voltando com o Eduardo. E talvez um sentimento de culpa, não sei. Porque eu estava voltando com ele, eu estava com o outro. Porque não vou falar para você, larguei o Ivo, fiquei com o Eduardo. Não, claro, tem um processo. Mas o subconsciente, quando você não quer morrer, você pede socorro. Liguei para minha irmã, eu pedi ajuda. Chama teu filho já agora. E eu chamei, molenga mesmo eu chamei. Mas quando eu chamei, eu já perdi os sentidos. Ela deve ter falado com ele no telefone, olha, assim, a tua mãe fez isso. Então aí me levaram para o hospital, que eu também não percebi, mas eu não sei quantos dias eu fiquei sem acordar. Mas daí com 6 anos, mais ou menos, o outro, ele começou a ficar muito isolado, muito quietinho. E aí um dia ele parecia estar bem triste. Eu perguntei para ele, o que está acontecendo? Fala com o papai. E ele falou assim, que estava com vontade de ir para o papai do céu. Falou desse jeito.
E a gente se assustou, né? Identifiquei como pensamento de tirar a vida, não como suicídio, mas esse pensamento de que fosse melhor não estar ali, sofrendo daquela maneira. Fico muito assustado, fico muito triste também, né? Tanto eu quanto minha esposa. Quer dizer, não foi assim porque eu sou psiquiatra, então eu lidei bem. Não, acho que eu sabia o caminho a percorrer, mas o sentimento mesmo foi muito forte mesmo. Foi muito... Também a gente não esperava. Quem é que espera, né? Ver uma criança falando que ia morrer. Aplacar a dor foi uma expressão que quase todos os entrevistados usaram aqui. Disseram que não queriam mais lidar com a dor e se sentir um fardo na vida dos outros por ela. Percebe como isso é grave? É óbvio que nem todo quadro de depressão leva ao suicídio. E nem toda tentativa de suicídio, de fato, é derivada da depressão. Mas quando a doença não é tratada da forma correta, isso pode acontecer. E percebe o que eu te falei? Quando ela não é tratada da forma correta. Sim, a depressão tem tratamento. Tem um ditado que diz que a noite é sempre mais escura antes do amanhecer. Pensei nele quando ouvi o que os personagens tinham para dizer sobre o tratamento. Acho que a hora mais sombria mesmo vem com a vontade de colocar um ponto final na própria história. Especialmente porque leva tempo até que os sinais de recuperação comecem a aparecer. Mas eles vêm. Moisés e a mulher, por exemplo, buscaram auxílio de psiquiatras e psicólogos no tratamento das crianças. A Cris, Dona Juju, Dona Ivone e a Rebeca fizeram o mesmo. E é importante te dizer que, em muitos casos, o tratamento é mesmo multidisciplinar e pode exigir medicação para amenizar os sintomas. O Dr. Renério nos explicou que, assim como em outras doenças, um tratamento adequado é capaz de levar à remissão do transtorno. Cada pessoa segue um caminho muito individual, mas com orientação médica e suporte emocional, a rota é menos tortuosa. A depressão em si, às vezes ela vem uma fase na vida da pessoa e depois não vem mais. Sozinha, às vezes ela some. Ela vem e some, uma fase. Às vezes ela vem e volta e volta. Às vezes ela vem, se você não tratar, ela fica. É crônica. Então ela tem evoluções diferentes. De maneira geral, essa que vem e nunca mais vem não é comum. A tendência é ela cronificar e repetir. E a gente precisa tratar por causa disso. Então esse é o objetivo do tratamento. E é isso que a gente tem como meta. Ou seja, é um transtorno cuja meta de tratar é remissão completa. Agora, a reversão do problema do cérebro, de o cérebro não ter mais a vulnerabilidade, a gente não consegue mexer nisso. Mas se parar para pensar na medicina, a gente não faz isso. Nada, né? A não ser nas vacinas, para as infecções e tal, mas se pegar as outras doenças, a gente tudo vai tratando ali, né? A pessoa tem hipotiroidismo, então eu dou um hormônio para suprir, né? Porque a tiroide não está boa, dou pressão alta, dou um remédio também para regular, mas eu não consigo reverter a essência do problema que levou a pessoa a ter aquele quadro clínico, né? Nesse sentido, a pessoa então não dá para, mas a pessoa tem que ficar ótima, ficar boa de tudo, isso é o esperado, que ela viva bem, plena, realizada. E é claro que sempre existe um questionamento básico. Mas só procura tratamento quem tem dinheiro para isso. Sim, o tratamento particular é muitas vezes mais rápido de conseguir, mas ele não é o único. A Rebeca e a Dona Juju, por exemplo, fazem todo o tratamento delas pelo Sistema Único de Saúde. E assim como elas duas, mais de 120 mil brasileiros também realizam todo o acompanhamento dessa forma. É claro que dá para notar que cada um tem uma experiência distinta com a rede. Enquanto a Dona Juju consegue toda a medicação de forma gratuita e tem um bom profissional ao dispor dela, a Rebeca sofreu muito quando tentou fazer uma internação durante uma crise. Eu tô te contando isso para que você entenda que, apesar de importante, ainda falta muito para que todas as pessoas tenham condições iguais de tratamento pela rede pública, especialmente quando a gente fala de quem vive em regiões periféricas como a Rebeca. É claro que ainda tenho meus altos e baixos, mas eu lembro que no começo do meu tratamento com a minha psicóloga, ela tinha me dito para fazer uma carta, assim, do futuro. Ela tinha dito, imagina que você é a Rebeca do futuro, escrevendo pra sua Rebeca de agora, e como que você queria que as coisas estivessem, né? E quando eu escrevi aquilo, eu me coloquei num ponto, assim, de tanta paz, de tanta felicidade, mas eu não necessariamente excluí o meu transtorno, sabe? Eu tinha escrito na carta,
eu tô muito feliz, eu tô muito em paz, eu tô muito calma e eu tô com depressão ainda, sabe? Porque a gente pensa que o transtorno, ele meio que sentencia a gente a uma vida de sofrimento, como se o transtorno anulasse qualquer tipo de felicidade, esperança que a gente possa ter em toda a nossa vida. Por isso que o suicídio, ele parece ser mais uma saída disso tudo. No caso de Dona Juju, o tratamento se expandiu para além dos remédios e da terapia. Lembra daqueles exercícios que ela citou no começo da história? Eles são tão fundamentais quanto a medicação. Eu estou me achando muito importante, essa é a palavra. Isso pode te ajudar. Porque talvez, eu acho que isso é uma verdade, viu? Talvez eu nunca me dei importância. E agora eu sei que eu tenho. Eu agora me acho, nossa, muito importante. Trabalho no nosso lar, nunca percebi que fosse importante, mas trabalhei 4 anos. Frequentar aqui, também nunca achei que fosse importante, mas vinha. Eu acho que me acordou para isso. Eu tô me achando importante, ó. A Cris sentiu isso após passar por uma clínica com atendimento muito humanizado, onde as escolhas dela foram respeitadas. E foi aí que ela soube que a vida pode ser mais do que ela podia enxergar. Enquanto as pessoas estavam fumando, estavam na televisão, tal, eu ia caminhar, eu ia ler, eu ia conversar, eu ia jogar. Coisas que eu nem gostava. Eu descobri que eu gosto de jogar vôlei lá. Lá tinha uma quadra. Aí a gente jogava toda tarde. E eu falei, era minha diversão. Aí eu comecei a ver que eu comecei a ficar boa. Porque, eu queria jogar vôlei. Eu chamava as pessoas pra jogar vôlei. E comecei a apoiar outras pessoas. Fulano tá chorando, não vai passar. Aos pouquinhos, foi muito aos pouquinhos. Atualmente eu estou conversando com 5 pessoas que têm depressão do meu convívio. Trocando WhatsApp, conversando, mandando vídeo, apoiando, fazendo o que eu posso. Eu pedi pro banco pra gente fazer um grupo lá, né? Porque o meu departamento tem muita gente que tem isso, mas guarda pra si. E eu vi que depois que eu comecei a falar, as pessoas vêm, então, fulano da minha família tá assim, assado, queria saber como você fez e tal. E eu acho que o mundo tá ficando doente. E não é só a depressão, mas são várias coisas da mente, várias doenças da mente. E a gente tem que olhar pra gente, é o autoconhecimento. Eu faço terapia há mais de 5 anos já, e mesmo fazendo terapia eu fiquei doente 2 vezes. Imagina quem não faz e fica ali se segurando e tal. E assim, hoje eu quero viver, sabe? Dona Ivone também se redescobriu. Dançar foi primordial para a recuperação dela, porque estando em movimento, ela vai ressignificando os traumas vividos. Ela teve mais espaço para se enxergar, espaço para saber que gostava muito de sair, que gostava de falar, que poderia sorrir. Algo novo na vida dela poderia finalmente nascer. Sem violências, sem mais silêncio, sem solidão. Na entrevista, eu ouvi coisas que ela nunca havia contado para outras pessoas. Deu para notar que faltava diálogo na vida dela. Ivone tinha poucas pessoas em quem confiar. Hoje ela percebe que a vida pode ser muito mais do que imaginava. Mas acho também que ela finalmente soube que não precisava mais carregar aquilo tudo sozinha. A duras penas, Ivone soube que a cura também se fazia pela palavra. Eu acho que eu não errei. Eu acho que eu acertei, porque em certos momentos quem te dá a mão são os amigos. Você tem liberdade com amigos que você não tem na tua casa. Eu nunca tive com a minha família liberdade de falar com amigos o que eu falo normalmente. E hoje em dia eu pulei essa fase toda. Eu estou numa... Por que eu guardar toda essa carga para mim? Você entendeu? Tudo isso que eu falei para vocês. Por que eu tenho que ficar com isso em mim? Porque eu não posso não falar. Por que eu não... Tantas vezes, por que eu agora eu não posso mais falar? Eu não tenho mais o que esconder. Para que esconder? Para que não falar? Não tenho mais razão para isso, sabe? Eu acho que eu não tenho que focar mais nisso. Os 2 filhos gêmeos de Moisés já ficaram internados por causa da doença também. Ele e a mulher se equilibram. Me chamou muito a atenção
o fato de que, conscientes do que a depressão é capaz de fazer e tendo sentido isso na pele, Moisés e a mulher foram firmes no que acreditam ser o melhor para os filhos, ignorando o julgamento e o preconceito alheio. E é uma coisa interessante, porque é uma internação de uma criança no hospital psiquiátrico. Para mim, a ideia é tecnicamente uma ideia normal, porque eu já vi várias vezes. Tecnicamente, né? Porque eu sou médico. Agora, para as pessoas, em geral, internar no hospital psiquiátrico já é sinônimo de ter alguma psicose, alguma coisa mais grave, ou dizer que a pessoa é louca. Internar uma criança no hospital psiquiátrico é bem chocante para muita gente, sabe? Então, a gente teve que pisar firme assim e falar, não, a melhor coisa a fazer. Mas calma, a gente te contou a história deles, mas ainda não disse como os conheceu, né? Eu quis guardar isso para o final porque a iniciativa que eles têm junto é algo muito importante e que a gente já citou aqui, a troca, o diálogo. A Ana criou um grupo de Facebook chamado Mães Unidas contra o Preconceito das Doenças Mentais e até a edição desse episódio, quase 500 pessoas faziam parte da rede de apoio administrada por ela. O intuito sempre foi trocar informações, de um jeito responsável, com outras pessoas que estivessem passando pela mesma situação. Reconhecer o problema é o primeiro passo. E como Moisés me disse na nossa conversa, a depressão infantil existe, isso é fato. Tentar negar ou achar que é apenas uma fase faz com que o preconceito e o estigma em torno do assunto persistam. Eu acho que os pais têm que, primeiro, entender e acreditar que a depressão infantil pode acontecer. Em segundo lugar, procurar ajuda o mais rápido possível. Não pense assim, isso é fase, isso vai passar, isso é um momento, isso... Por via das dúvidas, procure ajuda. Mesmo que você achar que não seja nada, que tomara que não seja nada mais grave, mas procure ajuda. Porque uma pessoa que tem depressão hoje em dia, que é um adulto ou um adolescente, pode ser, uma boa parte, pode ter tido sintomas inicialmente lá atrás, lá na primeira infância. Procure ajuda e aposte que é melhor você pecar por excesso do que pecar por omissão. A gente sempre soube que esse episódio não seria simples de ser feito. A depressão tem muitas nuances e, com certeza, nós deixamos alguma passar. Mas a gente combate melhor aquilo que a gente conhece e informação é fundamental. Quanto mais a gente sabe como a doença funciona, quanto mais a gente entende como ela se instala, de onde ela vem e o que ela causa, mais chances a gente tem de se livrar dela. A depressão é um monstro de 7 cabeças, mas isso não significa que ele seja invencível. Falar é fundamental. Colocar para fora os sentimentos, mesmo que você não saiba como nomeá-los, é um grande passo. Se conhecer é outro. Saber o seu limite e entender os sinais que o seu corpo dá. E acredite, ele dá sinais. Procurar ajuda não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário. É sinal de que você sabe que, enquanto ser humano, tem limites. E olha, todo mundo tem os seus. Isso nos faz humanos, não nos faz fracos. Falar, trocar afeto, estender a mão, se tornar a sua prioridade, oferecer um abraço e olhar no olho é o que faz com que a gente não caia no esquecimento de que a vida vale a pena ser vivida. Peça ajuda. Seja ajuda. Se você se reconheceu em alguma dessas histórias e sintomas, procure ajuda médica o quanto antes. Se você conhece alguém que talvez passe por isso, esteja disponível para ouvir, sem julgamento e no tempo da pessoa. É devagar e é difícil mesmo, mas o monstro sempre vai embora. Se você precisar de ajuda, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida. O número é 188 e a ligação é gratuita. Agora, as vozes que participaram deste episódio. Na produção, Bianca Vendramini, Érica Paixão e Isabela Ares. No roteiro, Érica Paixão, Gabriel Damião e eu, Gabriela Viana. Na edição, Caroline Tamacia, Lucas Soares e Luiz Nascimento. Na sonorização, Cláudio Antônio. Vozes. E você? Qual a sua história? Escreva para o vozes@cbn.com.br. Até o próximo Vozes.